Você vai me chamar em qual? No Insta você vai... Deixa eu ver se... Entra com a conta que você preferir fazer pelo Insta. E aí você me localiza, Cláudia Pontes Ferreira, que é ao vivo. Vamos começar uma... Aí, ó. Aí, já me achou, né? Tá vendo que dá a microfonia? É por isso que a gente precisa fazer esse teste. Então, aí agora eu tenho que baixar aqui tudo, ver se acabou a microfonia. Porque o meu celular agora tá no baixo, entendeu? Entendi. Vamos ver, vamos fazer o teste agora. Ei, Michele, bom dia. Bom dia, tudo bem? A microfonia aí, ó. Ixi, como é que nós vamos fazer então? Já temos pessoas aqui conosco, seus seguidores já estão aí presentes. Olha lá, doutora Michele, nós estamos fazendo um teste aqui para ver se vai funcionar. Tem vários, o povo de BH está aí, né? Muito bem. Você consegue diminuir seu volume bastante e zerar seu volume do Instagram? Então, eu abaixei. Falou? Ó, quando eu falo, você está me ouvindo em 2 locais, não é isso? Ó. Não, agora sumiu. Agora sumiu. Acabou a microfonia ou é impressão minha? Eu tô escutando em 2 lugares, mas pra mim isso não é um problema, não sei se Não, ele grava em 2 lugares, se ficar reproduzindo assim. E aí ele dá, é isso que dá a microfonia. Se você... Vamos baixar o StreamYard e aumentar o Instagram pra ver? Aí, Deixa eu pode. tentar. Uhum. Fala Oi. uma coisa. Michele? Tô escutando. Tá me ouvindo? Tá reproduzindo e tá dando... Ele dá uma... Bom dia, bom dia. Bom dia a todos. Nós estamos fazendo um teste aqui só de microfonia, que tá dando uma microfonia para não ficar um som ruim. Tá me ouvindo melhor agora, Michele? Eu tô te escutando perfeitamente. Isso, eu também. Tá dando microfonia. Fica muito ruim quando o som da microfonia, né? Por que então a gente não faz só no Instagram, você baixa o vídeo e depois você coloca no YouTube? Combinado. A gente vai. Então, pessoal, quem tiver, é porque eu já até comuniquei lá no Facebook, eu vou colocar um anúncio só para dirijam-se ao Instagram. Que pena. Mas eu vou tentar ver. Ou não, né? Ou a gente... Deixa eu fazer uma coisa aqui. Deixa eu tirar o som daqui. O mesmo volume que eu abaixei, você abaixou? Oi? O mesmo volume que eu abaixei, você abaixou? Peraí, vamos lá. Vamos baixar aqui. Michele, tá me ouvindo? Oi, tô. Eu tirei e coloquei no Instagram. Meu som tá no Instagram. Vamos fazer um teste aqui, vamos continuar assim. A gente mantém aqui nas 2 plataformas e vamos ver. Se der certo, a gente salva a conta. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você tá com o volume no alto de qual? Do Instagram ou do StreamYard? Agora eu tô no Instagram, eu tô com o volume do Instagram. E eu tô com o volume do Instagram também. O StreamYard eu abaixei inteiro. A gente tá pelo Facebook no StreamYard. Vamos ver se ele vai dar microfonia dessa forma. Beleza? Não, eu acho que você não entendeu o que eu falei, porque eu acho que nós duas temos que baixar o volume da mesma plataforma. Sim. Não vai dar certo. Eu abaixei a minha do StreamYard. Eu também. Uhum. Agora não tá com microfonia mais não, tá? Não tá não. Vamos ver se ele vai gravar com microfonia. Essa é a minha dúvida. Ele vai gravar com volume, né? Também. Sim, né? Vamos ver. Então mas ele grava, eu com som no mute, ele gravou. Mas vamos ver. Vamos fazer o teste aqui. Quem tiver... Deixa eu só te falar uma coisa.
Você tem que arrumar a sua câmera do Instagram, Eu porque tá sei. aparecendo só o seu olho aqui. Eu vou. É porque eu tava só terminando de ajustar aqui. Vamos lá. Agora. Melhorou. O pessoal tá falando que o áudio tá bom. Tá bom o áudio, gente? Vocês estão ouvindo a gente bem? Vamos começar? Então, eu vou dar um gol aqui no Facebook para a gente startar aqui. São, na verdade, 10h30, como a gente marcou, né, Michele? Estamos para a gente conseguir começar no horário. Obrigada a quem ficou conosco aí, fazendo os nossos testes de áudio para a gente fazer um bom bate-papo. Obrigada a presença de todo mundo que está aqui hoje. Tem um monte de gente. Tem primas minhas daí de Belo Horizonte também, presentes na live aqui com você, Michele. Falei que hoje é o dia das live bastante produtiva para todo mundo. Muito, muito. Falei que hoje é o dia das mineiras, porque eu também sou de Belo Horizonte, né? Falei, coisa boa. Nosso vídeo já começou lá no Facebook também. Então, obrigada a presença de todo mundo, bem-vindos à Jornada da Clínica Humanizada. Eu quero agradecer a Michele, a doutora Michele Girundi, por aceitar meu convite para a gente conversar sobre as questões da humanização numa clínica médica, pelo olhar do médico, né? É muito importante que a gente tenha essa percepção. O profissional, ele é vital na condição, um dos papéis principais dentro desse processo de atendimento, de relacionamento de médico-paciente, né, dos relacionamentos de saúde. E hoje eu gostaria muito de trocar muitas ideias, e eu sei que ela tem uma visão maravilhosa sobre o processo dentro de toda a estrutura que ela já construiu, né? Obrigada, Michele. Eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho do seu trabalho, para a gente poder falar né? Para a gente poder conversar sobre clínica humanizada. Bom dia, pessoal. Primeiramente, eu queria te agradecer, né, Cláudia, por estar me dando essa oportunidade aí, pela confiança no nosso trabalho também, né? Então, pessoal, eu sou cirurgiã plástica e eu sempre gostei muito de toda essa humanização e como a gente vai falar um pouco disso hoje, e eu e a Cláudia, a gente já esteve conversando alguns dias atrás e eu contei para ela um pouco de como aconteceu todo esse processo para mim. Mas fato é que eu tentei exercer uma medicina humanizada desde a época que eu estava no SUS. Opa, subiu. Tá dando para escutar bem? Voltou. Oi? Voltou. Tá dando para escutar bem? Agora tá. Então, tá? Então, deixa eu só conectar aqui para não cair a energia. Só um minuto. A gente está no meio da live, aí vai... Ops, acabou a energia. Tá. Ele tá dando... O seu som tá dando umas falhadinhas. Vamos lá. Tá dando certo agora? Tá. Então, gente, eu sou cirurgiã plástica, mas desde que eu entrei, assim, como médica, mesmo quando eu acabei a medicina, eu tentei aplicar essa humanização na minha vida, porque eu realmente acho que as pessoas, elas têm que ser tratadas não como mais um prontuário, né? Mas as coisas não foram sempre tão fáceis assim, não. Então, quando eu estava no SUS, eu lembro que quando eu me formei no meio do ano. E a minha residência começava só em janeiro. Se eu passasse na residência, ela ia começar só em janeiro. E aí eu lembro que eu fui trabalhar em um posto de saúde. E nesse posto de saúde eu queria, né, exercer a medicina humanizada, fazer um atendimento humanizado. E aí eu lembro que nos primeiros dias que eu estava lá, a chefe do posto já me chamou para conversar. Porque eu demorava muito para atender os pacientes e ela colocou para mim um número de pessoas e ela queria que eu atendesse mais ou menos, eu não lembro muito bem, mas eu lembro que era uma coisa tipo 40 e tantas pessoas em meio turno. Nossa. Isso. E aí eu virei para ela e falei, olha, eu não acho que eu fiz medicina para isso, porque com esse tempo que você está querendo que eu atenda as pessoas, eu não consigo tratar doença nenhuma, eu só consigo tratar sintoma. Então, se a pessoa chegar perto de mim e falar, olha, eu tô com dor de cabeça,
Eu vou conseguir fazer esse atendimento nessa rapidez se eu virar e falar assim, não, então toma aqui um remédio para dor de cabeça, mas sem fazer investigação nenhuma. E aí eu esperneei, falei com ela que eu não achava isso adequado, porque a gente só estava jogando o problema para frente, que lá na frente, né, a bomba ia estourar. Só que naquela época eu era muito imatura. E aí eu virei e continuei batendo o pé e falei, eu vou fazer do meu jeito, porque é isso que eu acho que tem que ser feito. Por que eu acho que eu era imatura? Não porque eu acho que eu estava fazendo errado, mas é porque o problema é do sistema. Né? O sistema não estava dando essa possibilidade, eu não sei como está hoje, mas é o seguinte, a chefe daquele posto, ela tinha que dar condição do posto dela. Ela tinha que dar atendimento para as pessoas que lá procuravam aquele atendimento. E quando eu comecei a fazer do jeito que eu achava que era certo, que era dar esse atendimento humanizado, eu comecei a deixar um monte de gente para trás. Você criou um gargalo, né? Os outros médicos do posto que também já estavam com a agenda super lotada, eles tinham que atender os pacientes deles e tinham que atender os pacientes que eu não estava dando conta. Então, os pacientes que conseguiam chegar até mim, eles elogiavam muito, falavam que nunca tinha tido um atendimento daquele, só que eu conseguia dar acesso a poucas pessoas e aí eu embananei todo o funcionamento do posto de saúde. E o resultado disso foi que eu fiquei lá só por um mês. Não consegui me manter lá, não, sabe? Então, assim, o atendimento humanizado, ele nem é sempre tão fácil de ser aplicado por conta disso que eu tô te falando, porque tem todo um sistema doente, né? Então, assim, eu consegui aplicar isso muito mais na minha vida particular do que no sistema público, infelizmente. Talvez, né? Eu não sei se isso é possível, é a busca pelo equilíbrio, né, Michele? Porque se você pensar bem, claro que é complexo isso, até para um profissional que está se formando. Eu entrevistei uma estudante de medicina que está no 12º período. E aí me lembrou muito o que você falou, a Sofia Bugarin, ela fala disso, que ela tem pacientes que ela atende, ela fala assim, meus pacientes, e ela é interna de medicina. Então, ela considera, ela já tem essa apropriação, entre aspas, né, claro, mas de se compadecer de cada caso, né? Então, assim, a busca pelo equilíbrio, nem tão pouco, nem tanto, né? Nem tanto, nem tão pouco. Porque talvez esse equilíbrio pudesse proporcionar, e como você era, né, muito jovem, né, muito recente na profissão, você tinha o seu ideal. Só que talvez o ideal não se encaixou com a verdade, né, com a realidade. O ideal não se encaixou na realidade. Então, precisava talvez da busca do equilíbrio. E eu tenho convicção total de uma coisa. Fernando disse, é a busca é a busca por um atendimento mais justo ao usuário do sistema de saúde. Fernando Pontes, você é Pontes de Belo Horizonte também? Porque eu sou Pontes de Belo Horizonte. Então tem uns monte de pontes aí em BH. Se você é Ponte de Belo Horizonte, você provavelmente é meu primo. E tem um monte de pontes aqui nessa live hoje, ó. Então, mas essa questão da associação entre o ideal, né, e a realidade, que é o grande desafio. E isso, qual é a questão? Hoje você tem a sua estrutura, né? Hoje você é proprietária da sua clínica, hoje você determina as estratégias, você que coloca o tom, você direciona. Então, claro, eu estou indo lá para frente, mas o que eu quero dizer aqui? Que o gestor, ele é fundamental e determinante para o sucesso de toda a estrutura. Ele é que dá o tom, ele é que determina qual é o propósito, quais são os processos, como as pessoas conduzirão. Então é fundamental que o gestor, esse papel do gestor na construção do equilíbrio, né? No direcionamento de um profissional como você, que entrou com pouca experiência, com muita humanização em si, e ele tinha que conduzir de maneira que ele trabalhasse de maneira mais equilibrada,
te dar o direcionamento para que fosse mais equilibrado. Eu não sei se eu estou falando, né? Se você não concorda com isso, mas o meu olhar de fora é porque o gestor tinha um problema na mão, sem dúvida, né? Sim. Ele tinha um problema, né? Gerenciar um sistema de atendimento público, claro que eu acho que algumas coisas mudaram e outras coisas também não mudaram, né? Mas a humanização, você se formou em que ano? Eu formei em 2006. 2006, a Política Nacional de Humanização já tinha sido desenvolvida, já tinha sido criada. A Júlia Venuto colocou, bom dia, já Eu tô tive aonde vendo aqui. trabalhar aí com a doutora Michele e tenho o privilégio de ser paciente dela também, ser humano ímpar. Olha que legal. Olha, Parabéns, doutora obrigada, linda, como eu Júlia. gosto de me referir a ela. Linda mesmo. Júlia, A eu também Júlia é um falei isso amor. para ela. A Também Júlia, disse. ela trabalhou comigo num hospital público aqui em Belo Horizonte. E esse hospital é um hospital que eu queria ter trabalhado lá pro resto da minha vida, que era um hospital público e que eu nunca recebi tanto carinho dos pacientes. Eram pacientes super humildes e o que a gente recebia desses pacientes, vocês não têm noção, assim, às vezes eles levavam, assim, uns presentinhos, um agradinho, às vezes uma comida, alguma coisinha que tinham feito em casa, você via, assim, a gratidão que os pacientes sentiam. Infelizmente, esse hospital eu tive um problema porque a gente estava tentando montar uma equipe. E aí, enfim, essa equipe não deu certo, mas foi um hospital, assim, que eu amei trabalhar. Os funcionários de lá, eu nunca vi coisa parecida, porque lá, sim, eu acho que de todos os hospitais que eu trabalhei, lá é o mais humanizado que eu já vi na minha vida. Eu não sei o que acontece lá dentro, que é tão diferente dos outros hospitais. Mas lá se chama Hospital Luxemburgo e, para mim, foi o hospital que eu vi mais humanização. Luxemburgo, no bairro Luxemburgo. No bairro Luxemburgo, que atende muito paciente oncológico. Nessa época, eu Entendi. trabalhava muito com câncer de pele. E, nossa, os pacientes de lá, eles sentiam isso, eles falavam isso, né? Porque o paciente, quando ele se sente bem, que ele está sendo bem tratado, ele expõe isso, ele fala isso, né? Fala, claro. E é isso, assim, e o Joelson está falando isso. É exatamente a questão da gestão. Esse exemplo, né? Esse depoimento, esse relato que você está trazendo em relação a esse hospital, é claro que isso não é uma pessoa, é uma gestão que atua com um propósito. Então, a gestão consegue fazer a conexão das pessoas que ali trabalham e outra, uma coisa é fundamental. A Júlia falou que teve o prazer de trabalhar com você e está fazendo, né, trazendo à tona a sua forma de trabalhar humanizada. E é essa a questão. Quando você tem uma gestão que entende que a humanização é relevante, que ela gera resultados positivos, o gestor consegue conectar os profissionais, e é importante que haja gestão, haja humanização, em relação aos profissionais, em primeiro lugar. Hoje a gente está vendo um cenário caótico na saúde. Não é o que você, que tem uma clínica, está vivendo. Muito pelo contrário, né? É o que eu falo assim, hoje a gente tem dois cenários na saúde. Um que está louco num contexto extremamente caótico e o outro que teve que desacelerar, né? Então, nesse momento, nós temos dois opostos na área da saúde. Quem não está na linha de frente dos hospitais está desacelerado por conta de uma desaceleração total, né? Completa de todas as áreas. E aí, com isso, nós temos a gestão que precisa equilibrar tanto aquele que está com excesso quanto aquele que está com falta. Né? Então, que ações, o que fazer para equilibrar isso? Tanto quem está lá no excesso e dentro dessa gestão dos serviços, o gestor trabalhar, desenvolver processos, ações e estratégias de humanização para seus profissionais. Porque para que um profissional como você sinta que aquele lugar era diferente. O que fez a diferença? As ações, as estratégias desenvolvidas pela gestão, né? Então, hoje, o seu olhar é outro. Hoje você está em outro lugar. Hoje você é aquela profissional que faz a gestão.
Você Mas é tanto... eu vejo alguns problemas em gestores, principalmente hospitalares, porque muitas vezes o gestor hospitalar ele trata de todos os problemas com um olhar muito distante. Então, às vezes, ele não consegue estar lá dentro e vendo os problemas que acontecem. Ele tem a visão dele de gestor e ele trata como uma empresa sem olhar de perto o que está acontecendo lá dentro. Então, eu acho que muito dessa humanização, para a gente conseguir isso, a gente tem que juntar os gestores com os profissionais que ele trabalha e com os pacientes. E essas pessoas, elas têm que ver de perto, tanto os pacientes dando conselho do que estão sentindo falta, do que estão achando que está ruim, o que tem para melhorar. E o gestor ter essa visão de perto. Não adianta ele ficar tratando o problema de longe, porque ele não vai conseguir tratar com eficiência. E Não. quando a gente já está vindo para dentro do hospital, do nosso consultório, eu vejo um segundo problema, que é exatamente os planos de saúde. O que acontece? Quando a gente começa, a gente está com a agenda vazia. E muitas vezes a gente começa trabalhando com plano de saúde. Só que existe um problema. Os planos de saúde, eles não remuneram o suficiente para a gente pagar nossas contas. E a sociedade tem uma visão de que o médico está nadando em dinheiro, só que a coisa não funciona muito dessa maneira. Então, quando os planos de saúde eles começam a remunerar muito pouco, o médico, para conseguir equilibrar todo esse processo, ele começa a tentar atender os pacientes dele em volume. Então, ele começa a colocar uma consulta muito rápida, onde ele não consegue dar um atendimento diferenciado para o paciente, porque ele está pensando lá na conta que ele tem para pagar. Então, assim, eu acho que eu luto muito por uma estratégia de carreira, um plano de carreira, onde o médico ele tem que entender muito bem o que está acontecendo hoje em dia e o que ele tem que fazer. E se ele não quer trabalhar futuramente, se ele quer ter um atendimento diferenciado, ele tem que fazer algumas estratégias, ele tem que ter algumas estratégias. Que é tentar realmente juntar dinheiro no começo da carreira, ou então assim, eu tenho que dar plantão, agora é a hora de dar plantão, agora é a hora de eu juntar um dinheirinho, e não atender os pacientes desse jeito para pagar a conta. Porque assim ele vai conseguir humanizar. Se ele fizer do consultório dele um meio de ganhar o dinheiro para pagar as contas deles, ele não vai conseguir essa humanização por conta dele ter que atender em volume. Então, eu acho que isso tudo é um grande problema que a gente está enfrentando. Ele acaba muito. Quando a gente sai da faculdade, a gente tem uma visão muito errada. Porque a superlotação de médicos no sistema, né, ela tem acontecido muito recente. Então, antigamente o médico era muito valorizado e hoje o médico é pouco valorizado. Só que a gente convive com os médicos que eram supervalorizados. Então, quando a gente sai da faculdade, a gente tem uma visão assim: vou sair da faculdade, eu vou montar meu consultório e vou ganhar dinheiro. Não sei lá de onde, e vai ser tudo uma maravilha. E na hora que a gente chega aqui, a gente vê que o buraco é muito mais embaixo. Né? Que é só despesa, né? Que é muita despesa para você montar a sua estrutura. Daquilo que você sonhou, né? Daquilo que é o sonho, e daquilo que é realmente a realidade. Sim. Agora, é por isso que eu volto a dizer, né, Michele, o grande desafio é encontrar esse ponto de equilíbrio. Porque dizer que, mesmo no plantão, é isso, o profissional ele vai construir a carreira dele, ele vai se estruturar financeiramente em plantão para que ele tenha a possibilidade de realizar os sonhos, os projetos, né? O propósito, né? Exatamente da profissão dele. Eu conversei com um médico cirurgião também, ele é cirurgião geral, ele não é cirurgião plástico, na semana passada, e ele estava falando disso. Ele desenvolveu um outro trabalho em paralelo para realizar o sonho dele, mas ele é um médico. Ele é cirurgião. E ele também, hoje, por conta do corona, né, ele não está atuando, não estão acontecendo cirurgias dentro do hospital, ele está atendendo como clínico. Né? Então é isso, o plantão dele está sendo na clínica, na clínica geral, e não na cirurgia. Então, o que a gente está vendo acontecer? Eu acho que, a partir do momento que a gestão... O gestor direciona toda a cadeia de profissionais para que se desenvolva uma relação
da melhor, assim, desenvolver a humanização da melhor maneira possível, né? Não existe um mundo perfeito, a gente não tem um mundo perfeito, mas qual é o mundo ideal, né? O que se pode fazer a partir do que a gente tem, dos recursos que a gente tem. E é claro que esse médico que vai começar, né, que vai entrar no processo a partir começando no plantão, ele vai se diferenciar se ele for um médico mais humanizado, você concorda? Quanto melhor avaliado ele for, né? Não é só por volume. Mas eu acho que ele tem que ter, que ele tem que ser uma pessoa que seja humanizada, mas ele tem que ter uma visão a longo prazo. Porque Sem se ele dúvida. não tiver essa visão, muitas vezes ele não consegue se estruturar para conseguir oferecer isso depois para o paciente. Então, muitas vezes o paciente acha que, nossa, aquele médico é assim, assim, assado, mas a pessoa não sabe qual é a história que tem ali por trás. Então, eu acho que existe todo um planejamento, por isso que eu defendo muito isso. Hoje, inclusive, eu abri, né, uma página que chama Consultório Lucrativo, na tentativa de ensinar esses médicos algumas estratégias para conseguir montar esse consultório, e que esse consultório lucrativo, que seja lucrativo, e ele é muito embasado nisso, num plano de carreira, de dar essa visão para o médico de como está a medicina hoje em dia, né, de dar um pouco de realidade para eles, para eles conseguirem fazer ações que eles chegam uma hora que eles tenham o seu consultório, que seja que eles consigam prestar um atendimento humanizado, porque não está desesperado com conta para pagar. Então, existe toda uma estratégia para conseguir isso. Eu não acho que é só a pessoa ser humanizada. Eu acho que ela tem que ter uma visão futura de vida. Mas olha só, é muito interessante quando você, ainda mais você que está na área de cirurgia plástica, né? Eu conheço eu conheço um caso de uma pessoa, né, uma mulher que já, né, uma mulher madura, que decidiu fazer uma intervenção, fazer uma lipo dessa das costas, e aí, durante a cirurgia, né, isso foi tudo acordado com o médico, né, antecipadamente, claro, você tem toda uma consulta, uma análise, todos os exames pré-operatórios, e aí o médico, durante a cirurgia, decidiu dar uma lipada lá na perna dela. E isso não estava no combinado. Não era um desejo dela. Não era uma coisa colocada. Então, assim, o que acontece aí? O médico decidiu, né, achou que aquilo seria interessante e decidiu tomar uma atitude sem que aquilo fosse demandado pela pessoa. Né? Olha, isso é um crime, porque, na verdade, fazer algo que não está combinado, não ouvir verdadeiramente aquilo que o seu paciente está demandando e fazer algo eu fui proativo. A gente não pode ser proativo quando não é combinado antes, né? É igual combinado não sai caro. Combinado não sai caro. O que não estava combinado saiu caro demais para essa pessoa e hoje ela não deu certo. Né? Não deu certo a lipo da perna, enfim, e aquilo acabou. E aí, né? De quem é essa responsabilidade? Né? Então, é muito importante. Isso é uma falta de respeito. É uma falta de respeito com o paciente. Então, quando a gente fala, a humanização também está na mesa de cirurgia. Na hora da cirurgia, é importante que o profissional tenha consciência de respeitar aquela pessoa que está ali completamente entregue, né? Completamente vulnerável, e fazer aquilo que foi acordado. Então, olha, eu fico pensando o quanto as questões, as ações de humanização, elas são em várias áreas, elas estão presentes em várias situações. Inclusive, uma coisa que você comentou sobre o processo de montagem do seu consultório. Quando você foi montar seu consultório, você pensou, né? Você tinha duas opções, ou aquilo que você queria, ou aquilo que seria o adequado para as pessoas que ali frequentariam, né? O que seria o ideal? O que é o ideal? Né? Então, na verdade, quando eu comecei, eu me atropelei demais, né? Eu falo que eu fui aprendendo com muitos erros e acertos. E chegou uma hora que eu falei, gente, eu não sabia onde recorrer, onde correr atrás. E um dia uma amiga minha falou, Michele, por que você não faz um curso de gestão? Porque nessa época o consultório não estava indo bem, ninguém me conhecia, né? E eu fiz minha residência e fui assistente de um cirurgião, acho que
um dos mais famosos de Belo Horizonte. E na hora que eu abri o meu consultório, as moscas, e eu desesperada, e aí eu investi em mais e mais conhecimento médico, e mais curso médico, e nada do meu consultório encher, porque as pessoas não sabiam que eu existia, né? E aí eu lembro que nessa época uma amiga falou, Michele, faz um curso de gestão. E aí eu peguei e fui fazer um curso de gestão, porque até então a minha mentalidade era tão médica, né? Porque a gente sempre aprendeu o quê? Estudar medicina, né? Então a minha mentalidade era tão médica nessa época. Técnico, né? Exato. Então essa mentalidade eu não conseguia pensar que eu tinha que procurar por outros caminhos. E eu lembro então que eu fiz um curso. E nesse curso ele tinha a parte de mercado, de gestão. E nesse curso eles falaram exatamente isso. Vocês não devem montar o consultório de acordo com a cor que você mais gosta, de acordo com as coisas que você mais gosta. Você tem que pensar no paciente. Você tem que ver o que vai ser melhor para esse paciente. Como que ele vai estar se sentindo ali. E aí, minha visão mudou. E quando eu contratei a minha arquiteta, ela também tinha essa visão humanizada. E eu achava chiquérrimo, ainda acho até hoje, ambientes preto e branco. Eu acho muito chique. Só que o ambiente preto e branco, geralmente mais branco, né, com alguns detalhes pretos, ele te dá uma sensação de muita frieza. E eu queria montar meu consultório assim, todo em preto e branco. Ela falou, Michele, não faz isso não, porque isso daí vai trazer para o ambiente aquele clima que causava os hospitais. Antigamente, que era todo branco e demonstrava aquela frieza. Vamos tentar dar um pouco mais de humanização no seu consultório, colocar coisas que aqueçam, cores mais que aqueçam o ambiente, madeira. Então, a gente mudou tudo e o consultório, que era para ser preto e branco, hoje ele tem tons de pele. Então, ele vai para todos os... Né? Ele tem muito amadeirado, ele tem o bronze, ele tem... o creme, então são mais esses tons de pele. E eu noto realmente que os pacientes, eles se sentem bem aqui. Eles não ficam doidos para ir embora, não. Eles falam isso, sabe? E o mobiliário também, eu não quis ficar trazendo como se fosse um mobiliário de consultório, de hospital, né? Então eu tentei montar uma sala de espera como se fosse aconchegante, a casa, né? da pessoa, A casa. né? Como se a pessoa se sentisse na casa dela mesma. Então, aí foi tudo voltado e pensado no paciente. Legal. E é isso, assim, isso na política nacional de humanização é o aspecto específico da ambiência, né? Que é você colocar o ambiente de maneira... a vivência dentro do ambiente, é você trazer o sentimento de integração, de pertencimento ali para dentro do ambiente, né? Fazer que a pessoa consiga realmente se sentir integrada. É o aspecto físico, né? O aspecto tangível, completamente tangível da humanização, né? Que ela se representa, isso é predial, né? Que assim, é a parte realmente da arquitetura que a política trabalha. Claro que isso, você está falando de uma clínica, e esse aspecto da clínica, porque quando a gente entra, tem muitas clínicas médicas que você entra e parece que você realmente está entrando num hospital, né? Uma coisa, um modelo antigo, tudo muito branco, né? Aquele lugar que você não é acolhimento, não existe acolhimento. O ambiente, esteticamente falando, fisicamente falando, não é um ambiente acolhedor. E isso acaba realmente impactando no estado do paciente, no estado daquela pessoa que chega ali, né? Então, é preciso criar uma estrutura física, uma estrutura ambiental, uma estrutura de acolhimento dentro de uma clínica médica, para que o paciente, não que o paciente queira ficar, mas que ele se sinta realmente confortável. Por quê? Mesmo que seja numa cirurgia plástica, né, Michele? Eu acho que todo tipo de procedimento médico e cirúrgico, por mais que ele seja desejado, ele é desconfortável. Sim. Então, não é um momento agradável. Quando uma pessoa vai ter um filho, o nascimento de uma criança é um momento de felicidade, de alegria, mas ainda assim é um momento de fragilidade, é um momento de medos, é um momento de será que vai dar tudo certo? Até a própria cirurgia plástica. Quando é o sonho da vida de muitas pessoas, homens e mulheres. E quando eles chegam para fazer a cirurgia, o medo toma conta, não é? Então, olha o papel do profissional.
esse acolhimento àquela pessoa que está ali no momento de fragilidade, como você conduzir, acompanhar o processo, estar junto, mostrar para aquela pessoa que aquela pessoa pode ter confiança, que vai dar tudo certo. E não simplesmente achar que a pessoa está dando um piti, que é desnecessário. Então, também tem esse papel do profissional do clínico, né? Do cirurgião plástico, né? Não é verdade? De qualquer médico, na verdade, né? Eu acho que a humanização, muitos médicos, eles pensam na humanização só do médico, e a humanização, ela tá em tudo, né? Você tem que abranger tudo, não dá para você pensar em se qualificar e esquecer do um todo, né? Então, o paciente, ele tá assim fragilizado, a partir do momento que ele está procurando algum médico, ele tem alguma questão a ser resolvida. Então, geralmente ele está fragilizado, sim, por mais que seja uma cirurgia plástica. E geralmente a cirurgia plástica, ele traz muitos pacientes que estão com problemas, sim. E emocionais. Muitas vezes, inclusive, esse paciente está vindo tentar tratar uma coisa externa, mas esse problema é emocional. Né? Então, ele está precisando de acolhimento, sim. E esse acolhimento, ele não tem que ser só feito pelo médico. Eu acho que é realmente todo um processo. Né? Antigamente, eu estava até estudando um pouco disso. A humanização começou pela arquitetura. Só que hoje em dia, a arquitetura é só uma parte da humanização. É um detalhe, é um detalhe. É só um detalhe. Só que é um detalhe importante, né? Mas hoje em dia a humanização está muito mais baseada nas pessoas, né? Então, você tem que pensar que o quê? Que antes desse cliente ter contato com você, chegar até você, ele vai ter contato com a secretária. Então, essa secretária, ela tem que tratar com humanização. Eu acho que todo mundo tem que entender o que é a clínica, o que é o consultório, quais são as coisas que o consultório acredita, o que a gente quer passar para o paciente. Então, se o funcionário ele não se adequar com aquilo, não dá para a gente continuar com o funcionário assim. Então, todos têm que ter uma mesma visão. Claro que tem treinamentos que eu acho que são importantes, mas todos têm que ter essa mesma vontade, que é realmente fazer um bem para o paciente. E a gente não esquecer que isso daí vai começar lá fora. O paciente vai ficar muito mais... Às vezes, ele fica muito mais tempo numa sala de espera do que no próprio consultório com a gente. Então, eu acho que a secretária tem um papel super importante nisso tudo. A ambientação da sala de espera, porque é ali que o paciente está a 1000 por hora, super ansioso com o que ele veio procurar aqui, aí ele fica esperando. Se ele estiver num ambiente hostil, com pessoas hostis, isso tem um potencial de quê? De piorar toda uma situação, né? Sim. E aí, realmente, na hora que ele chega no consultório, a gente tem que fazer esse papel de acolher. E não é só aqui, em cirurgia principalmente, é em todo momento. Igual, por exemplo, quando eu faço minhas cirurgias, eu tenho costume de chegar mais cedo, conversar com o paciente, com os familiares, explicar. Eu falo muito com os familiares: olha, você quer deixar seu telefone e dar uma voltinha para você não ficar com pensamento tanto assim? Na hora que acabar a cirurgia, eu te ligo e você vem para cá, porque o paciente fica numa sala de espera e você tem 1 hora para chegar aqui. Porque muitas vezes, na hora que você ficar aqui, você vai ficar tão ansioso que isso não vai te fazer bem. Então, aí, na hora que eu acabo a cirurgia, eu ligo para os familiares do paciente, aí eu falo, né, pode voltar, graças a Deus aconteceu tudo bem, graças a Deus eu não tenho nenhum caso, assim, fatal, não. Então, aí eu peço o paciente para voltar, eu venho para o meu consultório, eu atendo, e à noite, por mais que eu saiba que às vezes eu não vou dar alta para aquele paciente, eu vou lá de novo, para ver como é que foi o dia. Ei, como é que tá? Tá tudo bem? E aí, às vezes, no outro dia cedo eu tô dando alta, mas eu faço questão de eu mesma estar lá, e de no outro dia cedo eu estar lá para dar alta daquele paciente. Então, eu não terceirizo isso, porque eu acredito que o paciente confiou em mim. Como que eu vou passar ele para mão de outra pessoa? Né? É o seu papel, né? É o meu papel, exatamente. E até voltando naquela situação que você falou do profissional decidir as coisas para o paciente, uma das coisas que eu tenho costume de fazer aqui é pegar o termo de consentimento e ler ele junto com o paciente e explicar. Porque, por mais que eu gaste muito tempo, eu sinto que... Sabe quando a gente pega um contrato de advogado, que a gente olha aqui e fala assim, ou de banco, ou de celular, né? Quando você vai em algum lugar de celular, você olha e fala assim, eu não estou entendendo nada que está falando isso daqui.
Eu sinto que é a minha obrigação de explicar para ele, porque quando ele vai pegar aquele negócio e ler na casa dele, muitas vezes ele não vai entender nada do que está falando ali. E vai se assustar às vezes, né? E Também. às vezes vai se assustar, exatamente. E uma das coisas que tem no meu contrato é exatamente isso, que eu não faço nada que a gente não tiver combinado, exceto em caso que tiver acontecendo alguma complicação e que às vezes eu tenho que fazer alguma coisa que... Claro, é diferente. Né? Era para salvar a situação. Né? Pelo menos a cirurgia plástica, para mim, a beleza ela tem um papel, ela é importante sim, mas em primeiro lugar, para mim, é a vida da pessoa. E se eu precisar de fazer alguma coisa que fuja para salvar a vida da pessoa, eu não vou pensar duas vezes. Então, eu leio isso com ela e eu tento seguir isso. Só que essa questão, esse olhar do médico decidir pelo paciente, ela vem muito do cirurgião plástico antigo. Porque eu fico vendo minhas pacientes aqui, elas chegam aqui, viram para mim e falam assim, o que você acha que eu tenho que fazer? Então, assim, eu não acho nada, eu quero saber de você. O que te incomoda? O que está te trazendo aqui? O que está te incomodando? Porque eu acho que você está perfeito, você está saudável, você está tudo. O que está te incomodando? Então, o cirurgião plástico de antigamente, ele decidia muito pelo paciente. Exatamente. Então, assim, às vezes eu recebo mensagem da paciente, porque o cirurgião colocou uma prótese muito grande em mim. Mas como é que foi a conversa? Porque muitas delas chegam para mim e falam assim, eu quero que você... Olha para mim, o que você acha que vai ser proporcional para mim? Aí eu viro para elas e falo assim, olha, eu vou te falar uma coisa, assim, esse negócio de proporcional tá muito complicado, porque antigamente o proporcional era pequenininho. Aí depois de um tempo, o proporcional ficou bem grande. Agora o proporcional tá diminuindo um pouquinho de novo. Então, o que é proporcional para você, né? O que é proporcional para você? E aí eu tenho aqui moldes para a gente chegar num consenso, mas eu levar muito em questão o que o paciente está queixando, o que ele está pedindo, e não simplesmente o que está na minha cabeça, porque eu acho que realmente isso é importante. Não, olha, e assim, é tudo isso que você está dizendo mesmo, né, Michele? Que assim, você primeiro precisa se conectar com o outro, entender qual é a verdade, o verdadeiro motivo dessa pessoa para ela estar te procurando. Qual é a questão que está ali colocada? Às vezes não é nem uma questão cirúrgica, não é nada estético, né? Que não é nada que está do lado de fora, né? E você pode ajudar, claro, você não vai você vai estar disponível para a realização de uma cirurgia. Pode-se chegar a essa conclusão, sim. Mas assim, eu costumo dizer que em vendas tem um termo que é maravilhoso, assim, muitas vezes é preferível você perder a venda do que perder o cliente. Então, muitas vezes é preferível você não fazer aquele procedimento e manter aquela pessoa com confiança em você. Porque é isso. Quer dizer, não é você que vai dar a condução, é a partir daquilo que a pessoa traz para você que é colocado. Então, esse respeito, então, por isso que você coloca que são os profissionais antigos, quando antigamente não se tinha esse olhar daquilo que a pessoa deseja, né? O respeito a esse paciente. Não é dizer, não estou questionando aqui o certo ou errado, mas certamente, com essa condução, você consegue muito mais realizar aquilo que a pessoa realmente veio procurar, né? Quando você dá essa condução de estabelecer essa conexão, questionar o seu paciente, fazer uma consulta prévia e identificando realmente qual é o grande problema que a pessoa coloca. Maravilhoso, assim. Não é você que tem que dizer. Quem tem que dizer exatamente o que veio buscar ali é quem está buscando. Né? E esse entendimento do profissional, muitas vezes, ele tem que ser amoroso, né? Ele precisa ser amoroso. Esse amoroso, eu coloco entre aspas, que a amorosidade é o estabelecimento de conexão, do acolhimento, de receber essa pessoa com um carinho, né? Essa amorosidade de forma a acolher essa pessoa e conseguir realmente conduzir da maneira como ela né? Isso, safe, gostar, é safe gostar, eu não sei qual é o nome da pessoa, mas é exatamente isso, esse acolhimento ele é fundamental em qualquer relação. As relações de saúde, esse acolhimento, a questão das relações, o estabelecimento de uma relação mais saudável, mais humana, ele é fundamental para o sucesso do tratamento da condição que se dá.
né? Então, sem dúvida, você vai ter resultados melhores, mesmo que você... Quando a gente fala de resultados, muitas vezes você vai ter uma indicação maior de pacientes, você vai ter o paciente que vai, por confiança em você, ele vai retornar, não é verdade? O que acontece com... Quais são os resultados que, conduzindo dessa maneira, atuando da maneira como você, depois de fazer todos os cursos nessa área de gestão, você fez todo o treinamento técnico, depois você foi buscar o treinamento na área de gestão, na sua construção da sua carreira profissional. E aí, o que isso impactou no seu trabalho? Em que isso impactou no seu trabalho? Não, assim, simplesmente mudou a minha maneira de enxergar as coisas. Como eu estava te falando, eu saí da faculdade com uma cabeça de médico e eu achava que quando as pessoas não estavam vindo em mim é porque eu devia procurar mais entendimento médico. Quando na hora que eu vejo, a questão ela não é muito por aí. Às vezes você já está sabendo muito. O problema é que você não está sabendo comunicar. Então a gestão, ela mudou assim. Quando eu me formei, eu lembro assim que eu nunca fui tão vaidosa, né? Eu sou da cirurgia plástica, mas eu nunca fui aquela pessoa mais vaidosa, que você tá vendo ela toda engomada, parece que saiu do salão toda hora que via a pessoa. Eu nunca fui desse jeito. E eu lembro que quando eu fui fazer esse curso, eles ainda falaram isso. Que, olha como ele mudou tudo, mas literalmente tudo, porque eles falaram comigo assim, quando as pessoas te olham, elas não te conhecem. E a única maneira que as pessoas têm de te julgar é pelo que elas estão vendo. Então, eles mudaram desde o meu jeito de me vestir, até o carro que eu tinha, que eu falava, carro é só para transportar, e eu nem ligava. Eles falavam, mas quem está te vendo? Está imaginando o quê? Será que se você está, dependendo do carro que você tiver, pela profissão que você está, será que você está indo bem? Entendeu? Então, eles fizeram mudar todo um processo. Então, eles falavam muito do ambiente amigo. O que era o ambiente amigo? Exatamente um ambiente humanizado. É trazer a natureza para dentro do consultório, é trazer uma iluminação natural, uma ventilação natural. Uma planta, um verde, né? Foram, assim, tantas coisas que eu aprendi que, sinceramente, eu acho que a faculdade ela devia preparar a gente melhor para isso. Porque o médico está chegando, na hora que ele chega no mercado, ele leva um susto que ele quase cai para trás. Não era aquilo, não é bem isso, né? Não é bem isso que eu esperava. Muitas vezes ele cai o quê? Ele cai em serviços terceirizados, porque às vezes ele fala assim, eu não tenho condições de ter meu consultório próprio, então eu vou trabalhar para outra pessoa. Só que hoje em dia está acontecendo um problema gigantesco, porque quanto mais médicos entram no mercado, mas essas pessoas estão pagando menos os médicos, porque eles falam assim, se você não quer, outra pessoa vai aceitar. Pura realidade. A partir do momento que você aceita de estar ali e que não faça uma projeção de carreira, você vai ficar ali para o resto da vida e você vai ser uma mão de obra cada vez mais barata na mão de plantão, porque o plantão também está acontecendo isso, na mão de outros profissionais. Então, assim, a gestão muda uma visão inteira de uma medicina que ela é um sonho que na hora que a gente chega na realidade a gente vê que é totalmente diferente. É verdade. Com esse olhar, eu fiz durante o mestrado, eu fiz todo o processo de estudo da construção, da evolução da humanização nos serviços de saúde. E a partir tanto da Política Nacional de Humanização, que tem as diretrizes de acolhimento, valorização do trabalhador, direitos dos usuários, enfim, e associado ao Manual Brasileiro de Acreditação, né, hospitalar, que tem todo o critério para acreditação, eu criei um instrumento que faz uma avaliação dentro de qualquer organização de saúde, né, de qualquer tamanho, onde a gente consegue fazer um diagnóstico de todo o processo, onde é que estão os gargalos, onde é que estão os gaps de percepção entre gestão profissional e usuário do serviço. Então, você tem condição de identificar exatamente quais são os aspectos que dentro daquela estrutura, daquela empresa ou daquele órgão, precisa se fazer ajustes. E aí, com isso, a gente consegue fazer
uma ação específica para aquele ponto fraco. E, claro, valorizar o que a organização tem de aspectos fortes, né, de pontos fortes. Então, fazer um bom diagnóstico para você identificar exatamente aonde atuar também é um bom é um caminho para que se atue naquilo que é necessário. E aí, realmente, você reconstrói, né? Você modifica aquilo que precisa modificar imediatamente, né? Dentro dos diversos pontos de vista. E assim buscar um resultado, né? Em busca de um resultado mais consistente, mais eficaz. Que aí é a questão da eficácia mesmo, né? Porque quando você tem uma gestão onde as pessoas se sentem verdadeiramente comprometidas, você citou aí a secretária, eu já deixei de ser paciente de um determinado profissional, de um determinado médico, ele era maravilhoso, mas a secretária era uma barreira. Então, é importante que a conexão seja... não é, Paty? Isso tem que ser uma conexão completa. É importante que cada um entenda o seu papel. E, às vezes, um está jogando contra. Então, criar essa conexão dentro da organização, e às vezes o gestor, o líder, não percebe, não sabe, não tem a menor ideia de que esse ponto é um ponto que está contaminando e que está interferindo no resultado. Isso interfere na gestão dos recursos, né? A utilização dos recursos. Então, quando o profissional se sente verdadeiramente comprometido e parte daquela empresa, daquele negócio, daquela organização, ele vai atuar de uma maneira mais comprometida com o sucesso. Porque ele sabe que ele é parte do resultado, né? Então, assim, eu acho que é um conjunto mesmo. E aí, quem dá o tom é o líder, é o gestor, né? É o médico, nesse caso. Você que está aí... Agora, eu quero te interromper só um pouquinho, mas eu acho que nesse caso, que você parou de ir no médico, que você acha excelente, inclusive, assim, deixar aí esse recado para as pessoas que estão assistindo, eu acho super importante de você tentar contar para esse médico que isso está acontecendo. Porque muitas vezes a gente não fica sabendo, né? Então, às vezes também é falta de gestão, porque você mesmo também poderia fazer uma pesquisa com os seus pacientes, né? Mas Exatamente. isso seria muito interessante se o médico ficasse sabendo esse tipo de coisa, para ele mudar as estratégias, né? E uma outra... pode falar. Não, essa angústia que eu tive, porque eu trabalho com treinamento dentro de hospitais e planos de saúde, tem mais de 10 anos que eu faço esse trabalho. E o que eu identificava? Que, assim, quando você faz uma pesquisa com os clientes, você tem o olhar do cliente. E muitas vezes você fazia uma pesquisa dentro de uma organização de médio porte, ela consegue identificar, fazer várias ações isoladas. Mas aí eu falei, tá, ok. Como é que a gente faz, a gente avalia os mesmos aspectos por todos os olhares? Então, quando você pega exatamente pelos mesmos critérios e você analisa, todo mundo avalia os mesmos critérios, você tem um resultado de percepção diferente. Então, onde é que estão as diferenças? E é exatamente nesse ponto que eu me peguei. Então, assim, é importante você olhar o que cada um pensa sobre aquele mesmo aspecto, né? O melhor cliente é aquele que diz, pois o cliente que não fala vai embora e você não tem como consertar o erro. Então, e às vezes tem uma falha que está acontecendo constantemente, você nunca consegue descobrir. Então, esse papel do gestor, do líder, é o papel de buscar a informação de verdade, mesmo que ela doa. Às vezes o problema está no líder. Às vezes é exatamente o líder que precisa fazer modificações, fazer mudanças. Então é fundamental que se um gestor, um líder dentro de uma organização de saúde percebe que ele pode e tem possibilidades de ter resultados melhores, que tem alguma coisa que não está fluindo, ele pode buscar uma pesquisa e essa pesquisa ela pode ser feita por todos. Olha, você tá 10, amiga, e Deusa Prado, entrei errado. É Deusa Prado. Ah, Deusa Prado. A Deusa, minha paciente, ela é uma paciente, assim, ela é uma gracinha de pessoa. Também adoro ela. Figuras do mundo, né? Era minha paciente, virou minha amiga íntima. Que legal, muito bem. Mas então, assim, a humanização, ela é difícil, algumas vezes ela é difícil por alguns outros aspectos. E eu acho engraçado que eu gosto de olhar, às vezes, as coisas pelo lado positivo.
Eu vou tentar te explicar o que eu estou pensando. O coronavírus que a gente está vivendo, essa crise toda, né? Ele fez os médicos agora começarem a fazer as consultas esparçadamente. E isso eu penso que devia ser uma coisa de praxe. Ela não tinha que estar acontecendo agora. Por quê? Porque a gente tem que respeitar o paciente. E o médico, pelo contrário, ele gosta que, não vou deixar um monte de paciente me esperando, que eu prefiro que eles me esperem do que eu espere. E aí você se coloca em primeiro lugar e não o seu paciente. Então, eu acho que o coronavírus veio para trazer uma coisa que eu já praticava no meu consultório. Só que por que eu estou falando que a humanização é difícil? Porque, nesse caso, ela bate de frente com o marketing. Eu já tive paciente que falou assim, mas o consultório ele está sempre vazio. Não é que ele está sempre vazio. Ele está sempre programado para atender uma pessoa por vez. Eu sou uma só. Como é que eu vou atender várias pessoas? Né? Então, eu sempre pratiquei isso. Mas na hora que a gente vê pelo marketing, a sensação que a pessoa está tendo é muitas vezes, essa médica não deve ser boa, porque o consultório dela está vazio. E ela não percebe que aquilo lá é muito mais um respeito que eu tenho com o paciente do que a questão do consultório realmente está vazio. Porque quem liga aqui não consegue marcar uma consulta tão rápida. Exatamente. Só que muitas vezes a pessoa não tem essa visão. Então, a humanização, ela muitas vezes bate de frente com outros aspectos e aí você tem que ver muito o que o médico quer. Eu quero mais o meu marketing ou eu quero mais pensar no lado do paciente, né? Não é, então, Pri? toda essa questão. Ah lá, Michele é diferenciada, excelente médica e, acima de tudo, um ser humano maravilhoso. Pois é isso. Olha só, eu tenho até uma colocação para fazer em relação a isso que você está falando. Talvez essa informação precise ser dada no ato da marcação da consulta, porque aí o paciente ele já vai saber, a pessoa que marca a consulta vai falar assim, olha, o senhor vai, a doutora atende, como ela prioriza o atendimento ao paciente, ela dedica tempo. Então, com isso, a gente faz uma marcação de consultas com um tempo maior. Então, o paciente ele é atendido de maneira diferenciada mesmo, exatamente o que a Pri acabou de colocar. Parabéns, né? Eu também concordo. Obrigada, Pri. Parabéns. Eu estou até emocionada que eu estou recebendo tanto elogio, né? Obrigadão mesmo. Olha só, isso Mas aí. é isso, geralmente a gente fala com o paciente, olha, minha consulta geralmente dura 1h15, mais ou menos, 1h30. E a gente fala isso quando a gente liga para o paciente, fala, olha, separe esse tempo, você vai demorar um pouco aqui. E até para explicar para o paciente, para ele não programar outras coisas depois. Só que muitas vezes a humanização parte da gente, muitas vezes a gente não tem também o retorno, né? Então, às vezes, o paciente atrasa muito, por mais que a gente ligue um dia antes e que explique tudo. Então, eu acho que a humanização ela tinha que ser de todos os lados. Tanto a gente está pensando no paciente, quanto o paciente está pensando na gente. Porque isso realmente começou a existir uma falta de respeito com relação a isso também, muito grande. Então, as pessoas, elas abrem a boca para falar muito do médico. E eu brinco, assim, que todos esses lugares que tem lugar para a gente ficar dando pontuação para o médico, eu acho que a gente também tinha que ter um lugar para te dar pontuação para o paciente. Para o paciente. Tem muito paciente que ele quer ser tratado como o melhor, mas ele não trata a gente como o melhor. Você como o profissional, no final das contas, quando esse paciente se transforma, ele vira um paciente seu, você já vai saber, algumas características já vão sendo identificadas, né? Esse aqui costuma atrasar, esse aqui dá bolo. Então, você já cria um status, você pode criar um status e ele vai tratar da forma diferenciada que ele tem, né? Então, diferenciar o diferenciado. E é isso. E aí tratar verdadeiramente cada um como cada um. Então, esse papel, e isso serve não só para médicos, né, Michele? Isso serve para todas as áreas, porque nós somos diferentes, nós temos necessidades diferentes, nós agimos de maneira diferente. Então, você vai ter paciente seu que vai querer ser atendido de maneira rápida. E vai ter paciente seu que vai achar que é pouco tempo que essa consulta demorada. Ele quer mais, ele vai querer mais e mais. Então, certamente isso vai acontecer. Tudo vai do feeling, da sensação, da percepção do outro. Claro que você tem um rol de questionamentos, mas essa conexão, quando você entra em conexão com o outro, você vai conduzir da melhor maneira possível e vai trabalhar ali as demandas e as necessidades daquela pessoa.
Então, é fundamental que essa conexão, que o profissional que estabelece essa conexão com seus pacientes individualmente, ele realmente vai construir uma carreira com muito mais sólida do que quem não faz isso. Você concorda? Sim, é porque sólido. Na verdade, quando a gente cria todo esse elo com o paciente, ele fideliza, né? Então a gente sabe que se a gente não quebrar essa confiança, a gente vai ter esse paciente pro resto da vida, né? Vai acabar a nossa live, Michele. 24 segundos. Muito obrigada, te agradeço muito. Foi muito proveitoso. Agradeço a todo mundo que está. E muito sucesso, que continue sendo essa profissional humanizada que você é e sucesso aí no consultório. Obrigada. Bom dia a todos. Obrigada.